Imagina uma manhã fria, com o chão coberto de geada e um silêncio de floresta que parece parado no tempo. De repente, um rugido grave corta o ar. Não é rugido de velocidade, é rugido de trabalho. Entre as árvores, aparece um 6x6 com o nariz alto, pneus largos e a cabine pintada de verde fosco. Ele se chama ZIL 131 e, se você ficar, hoje vai entender por que tanta gente o considera o melhor caminhão da engenharia soviética. Não por luxo, não por moda. Por algo muito mais simples e muito mais difícil de conseguir: cumprir sempre. Vamos ao contexto. Década de 1960. A União Soviética precisa de um caminhão todo-terreno de nova geração para substituir o veterano ZIL 157. As estradas são escassas, as distâncias são enormes e o clima é uma prova sem fim. Moscou encarrega a Zavod Imeni Likashova, a fábrica ZIL, de criar um veículo capaz de transportar tropas, equipamentos e suprimentos por neve, barro e cascalho sem pestanejar. O resultado é o ZIL 131. Um 6x6, pensado para a lida pesada, com motor dianteiro, cabine metálica simples e chassi de longarinas superdimensionadas. Não é um caminhão de rodovia, é uma ferramenta de campanha. Olha para ele por fora com a imaginação. Para-brisa dividido em dois, faróis redondos protegidos por aros metálicos, paralamas robustos, capô longo com dobradiças à mostra, estribos grandes para subir de bota. A plataforma traseira aceita lona, bancos laterais ou caixas de equipamento conforme a missão. Nas laterais, tanques duplos para dar autonomia real, não autonomia de catálogo. A estampa é inconfundível. Parece um animal de carga disposto a empurrar a montanha. O coração bate na frente. Um V8 a gasolina de grande cilindrada, da mesma família que impulsionou seu irmão de estrada, o ZIL 130. Não é um motor delicado, é um motor de pulmão cheio. Entre suas virtudes, duas são essenciais para o frio extremo: pega com decisão e entrega torque em baixa rotação. Ele se acopla a uma caixa manual de 5 marchas de curso longo, clara ao tato, pensada para mãos com luva. Atrás, uma caixa de transferência reparte o esforço pelos 3 eixos motrizes. O motorista escolhe a tração, brinca com a reduzida e transforma torque em avanço. A tração 6x6 é a assinatura do ZIL 131. 3 eixos que apoiam com muita borracha no chão e distribuem o peso de forma lógica. Com a reduzida engatada, a sensação é a de um bicho paciente. Não salta, não faz teatro, avança. Se além disso, você baixa a pressão dos pneus em terreno fofo, a pegada se alarga e o caminhão flutua, onde outros se enterram. Para o motorista, essa possibilidade é ouro. Ajustar a pressão é como trocar de bota no meio do campo. Não estou falando de velocidade. Não faz sentido. A medida do ZIL 131 não é o ponteiro, é o trabalho feito. Comboios, estradas florestais, deslocamentos em cascalho, subidas que exigem cabeça. Nessas situações, o 131 se apresenta. Sobe, atravessa, puxa, protege a carga. E quando o caminho vira um emaranhado de sulcos, sua altura livre faz o que tem de fazer. Mantenha a barriga longe das pedras e deixa que os eixos façam o trabalho. Quero que você suba comigo na cabine. Abre a porta de metal. Sobe o estribo. Senta. O painel mostra instrumentos redondos, indicadores claros, puxadores grandes. Não há teclas caprichosas. Há o que você precisa? Você gira a chave, pré-aquece se o frio aperta e o V8 desperta com um ronco grave. Vibração de ferro bom. Engata a primeira. Embreagem contundente. O caminhão se move com dignidade. A visão é alta. O capô longo te lembra que lá na frente há músculo. À direita, o companheiro observa o caminho. Não se fala muito. Se escuta o motor e o terreno. O chassi é de longarinas com travessas de verdade. É a arquitetura que aceita torção sem quebrar. Ao cruzar uma valeta com o caminhão carregado, a estrutura cede o suficiente para que as rodas mantenham contato e a plataforma não sofra. A suspensão
À base de feixes de molas e amortecedores, é firme em vazio e surpreendentemente amigável com carga. Os freios pneumáticos são dimensionados para parar sem drama-massas, que já imporiam respeito mesmo a pé. Nada sobra, nada falta. É uma máquina honesta. Capacidade de carga. Em estrada boa, o ZIL 131 transporta sem problema vários milhares de quilos. Em pista ruim, o limite é o bom senso e a aderência. Mas a plataforma e o chassi deixam você trabalhar. Toras amarradas em corrente, tambores de combustível, caixas de munição, geradores, barracas, material de engenharia. Se você consegue estivar e amarrar, ele leva. E se um dia não for para levar, mas para puxar, o 131 engata um reboque e passa a tracionar com seriedade. Não se exibe. Faz. A vida militar explica muito do seu sucesso. Ele foi caminhão de tropa e de comunicações. Foi ambulância de campanha sobre carroceria fechada. Foi oficina móvel e foi antena sobre rodas. Em unidades de engenharia, levou pontes desmontáveis e equipamentos de balsa. Na artilharia, rebocou peças médias. Na logística, foi o caminhão que aparece de madrugada e vai embora quando tudo já está no lugar. Também serviu de base para lançadores de foguete leves e equipamentos especiais. O mesmo chassi, 1000 rostos. É o que acontece quando uma plataforma é bem pensada. No mundo civil, a história não é menor. É comum vê-lo em florestas como madeireiro, com reboques específicos para turas. Em obras, como basculante com caçamba elevatória. Em pedreiras, com pneus de desenho agressivo e para-choque reforçado. Em sistemas de irrigação, transformado em caminhão-pipa, levando água para cultivos isolados. Em zonas remotas, como caminhão escola de ofício. Em todos esses papéis, a constante se repete. Um caminhão que sobe, atravessa e volta para casa pelo próprio eixo. Vamos falar de consumo e autonomia. Um V8 grande a gasolina não é econômico. Em estradas lentas, o gasto sobe. Em neve profunda, sobe mais ainda. Por isso, muitos ZIL 130 e 1 andam com tanques duplos e, quando a missão pede, com tambores adicionais bem presos. Planejar é a diferença entre trabalhar e ficar parado esperando. Quem opera sabe disso e calcula. Pressão correta nos pneus, marcha adequada e ritmo constante. As 3 chaves que poupam combustível, peças e aborrecimentos. A manutenção em campanha faz parte do DNA. Engraxar quando é hora, procurar vazamentos com o caminhão limpo, revisar parafusos depois de jornadas duras, cuidar de filtros e arrefecimento. Um mecânico com ofício consegue abrir uma tampa, ajustar uma folga ou trocar uma mangueira sem misticismo. A instalação elétrica é simples. Os acessos estão onde devem. A filosofia é clara. Melhor um componente superdimensionado e acessível do que uma peça delicada escondida atrás de meia cabine. Essa filosofia explica por que eles continuam trabalhando décadas depois. Nem tudo é perfeito. A cabine não compete com um cavalo mecânico moderno em conforto. O isolamento acústico é justo. No verão, esquenta se o sol castiga. No inverno, se você não cuida do sistema de aquecimento, sente na pele. Mas não se engane. A prova do ZIL 130 E1 não é ganhar concurso de interior. Sua prova real está na estrada ruim, no clima difícil, na missão que não admite erro. E essa prova ele passa com sobra. Para sentir de verdade, te proponho 3 cenas. Primeira cena: inverno na taiga. Madrugada escura. 20 graus abaixo de zero. O operador chega, faz as purgas necessárias, pré-aquece, gira a chave. O V8 pega com uma tosse breve e logo se estabiliza. O caminhão rola sobre neve compactada, baixa a pressão na medida certa. Encontra uma faixa firme entre os sulcos. A geada salta na caixa de roda. Chega a um acampamento, descarrega mantimentos, volta seguindo as próprias marcas. Tudo parece fácil, porque alguém trabalhou direito. Segunda cena: primavera em uma estrada florestal. O solo é um pudim de barro. É preciso tirar toras até a via principal. O 131 entra suave.
Não briga com o terreno, negocia. O motorista lê a valeta, usa a reduzida, mantém o acelerador constante. No meio da subida, um pequeno degrau. 2 rodas perdem apoio por 1 segundo, mas as outras 4 continuam empurrando. Não há heroísmo, há geometria. Terceira cena: verão e poeira. Comboio de obra rumo a uma pedreira. O 130. E um vai no meio, carregado de ferramentas e esticadores. Desce um trecho de serra por estrada de cascalho. O motorista combina freio motor, marcha curta e toques de pedal. Chegam embaixo com cheiro de quente, mas sem fadiga excessiva no sistema. Descarregam, voltam a subir, dia após dia. Essa é a música dos caminhões que trabalham. Um ponto que o distingue é a capacidade de conviver com adaptações. Ao longo dos anos, milhares de unidades receberam melhorias discretas, alternadores mais potentes para suportar equipamentos adicionais, faróis auxiliares para jornadas longas, bancos retrabalhados com espuma moderna, reforços nos feixes de molas depois de temporadas muito duras, até conversões para GLP ou diesel em oficinas que conhecem bem o ofício, quando o consumo ou a disponibilidade de combustível assim exigem. A estrutura aceita isso sem drama. A instalação permita, com critério. Quem pensa em comprar ou restaurar um ZIL 131 costuma perguntar por onde começar. A resposta prática é sempre a mesma. Motor, transmissão e freios. Que o V8 pegue frio sem barulho de biela, que a marcha lenta seja estável, que não haja fumaça preta descontrolada, nem consumo obsceno de óleo. Que a caixa engate todas as marchas com clareza, que a reduzida entre sem trancos, que os diferenciais não cantem, que os freios ganhem pressão, que não existam vazamentos em mangueiras, que o pedal tenha tato. Passado isso, o resto é plano de trabalho. Pneus com ombro vivo, buchas de feixe de mola sem folgas absurdas, direção assistida com esforço razoável e elétrica arrumada. Ao dirigir, o ZIL 133 ensina paciência. É um mestre na arte de não brigar com o terreno, onde um motorista inexperiente acelera mais e cava a própria armadilha. O veterano alivia um pouco, deixa o 6x6 achar sua aderência e conserva a inércia. Se você para onde não deve, nem o melhor caminhão do mundo te salva. Se você lê o caminho, o 131 faz o resto. Por isso, quem já dirigiu fala dele com respeito. Dizem que é bruto, mas nobre. Que avisa que, quando você faz a manutenção, ele devolve dias inteiros de trabalho, sem um mau gesto. O posto de trabalho ajuda. Boa visibilidade frontal e lateral. Controles claros, usáveis com mão fria. Espaço para pequenas ferramentas e peças de reposição de batalha. Ventilação que, bem cuidada, salva verões e desempassa invernos. Em uma missão longa, essa soma de detalhes é o que te mantém inteiro. Não é luxo. É ergonomia honesta. A pegada cultural também conta. O ZIL 131 aparece em álbuns de família de quem viveu em quartéis, florestas e obras. Ele está em histórias de rotas impossíveis, que no fim, deram certo. Aparecem fotos de pontes improvisadas, em comboios debaixo de nevasca, em oficinas com um fogareiro e uma cafeteira. Mitos à parte, o que fica é a memória de uma máquina que tornou possível o trabalho de milhares de pessoas, durante décadas. Por que muitos o chamam de melhor caminhão da engenharia soviética? Porque ele está exatamente no ponto em que utilidade e confiabilidade se cruzam. Potência sozinha não serve se não chega ao chão. Tecnologia sozinha não ajuda se não pode ser reparada longe de tudo. O ZIL 131 equilibra o que importa. Tração de verdade, mecânica acessível, versatilidade de plataforma, robustez nas peças-chave e mais uma coisa, difícil de medir e fácil de sentir: confiança. Quando você sobe, quando liga, quando engata a primeira, o caminhão te dá a sensação de que tudo vai dar certo se você fizer a sua parte. Compare com outros gigantes da época e você entende o mérito. Há caminhões maiores? Sim. Há caminhões mais rápidos? Também. Mas, no mundo real, a pergunta não é quem chega primeiro. É quem chega sempre.
Na neve, no barro, com frio, com calor, levando equipamento delicado ou carga pesada. Aí, o ZIL 131 brilha. Não por ser o mais, mas por ser o que nunca falha. Quero fechar com uma imagem que gruda na cabeça. Tarde nublada, floresta densa, umidade no ar. À beira de um rio, um grupo de engenheiros monta uma passagem provisória. O ZIL 131 chega com a plataforma carregada de vigas, parafusos e tábuas. O motorista desliga o motor. Só se ouve a água e algum pássaro. Ele desce, abre a porta, dá 2 instruções. Em 20 minutos, a descarga está organizada. Outro 131 aparece pela estrada com mais material. Entre os dois, deixam o desvio pronto antes de escurecer. Ninguém tira foto, ninguém se exibe. Recolhem, ligam o motor e cada caminhão desaparece de volta pela sua trilha. Trabalho feito. Isso é o ZIL 131. Um caminhão que não grita. Um caminhão que não pede aplauso. Um caminhão que, meio século depois, continua sendo a resposta certa para a pergunta que realmente importa no campo, na obra e na campanha. Vai chegar? Sim. Vai voltar pelo próprio pé? Também. Por isso, quando alguém pergunta qual é o melhor caminhão da engenharia soviética, muitos pensam nele. Porque a melhor máquina não é a que impressiona um dia. É a que funciona todos os dias. Para arrematar com 2 detalhes que contam muito na vida real. Primeiro, os equipamentos auxiliares que ele costuma levar. Guinchos frontais capazes de tirá-lo de enrascadas e ajudar outros. Eixos com protetores que salvam a mecânica de galhos e pedras. E aquecedores auxiliares que transformam a cabine em abrigo quando a noite cai com 10 graus abaixo de zero. Segundo, seu papel em emergências civis. Brigadas florestais, que o usam com tanques de água e mangueiras de alta pressão. Defesa civil que adapta com rádio, iluminação em mastro e geradores para restabelecer comunicações depois de uma tormenta. Ele não é só um caminhão de guerra ou de obra. É uma ferramenta social que aparece quando todo o resto falha. Me conta, você já viu um ZIL 131 em ação ou já trabalhou com um? O que mais te impressiona nesses 6x6? Te leio nos comentários. E, se você gosta dessas histórias de máquinas que parecem histórias, mas são lições de ofício, se inscreve e ativa o sininho. Aqui a gente continua resgatando lendas que lembram que a engenharia de verdade começa quando o asfalto acaba.